Seja bem-vindo a mais um Debate Unibrasil. No programa de hoje, eu, Letícia Milani e Amanda Batista vamos falar sobre a legalização da maconha e seus prós e contras. Vamos conversar com Mauro Leno, bacharel em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social, militante antiproibicionista e membro do coletivo da Marcha da Maconha em Curitiba. E também temos aqui hoje o Renato Filevi, ele é pesquisador do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas. Então, muito obrigado aos nossos convidados por se disponibilizarem e estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos ao Debate Unibrasil. Vamos começar já com a primeira pergunta, que essa é especificamente para o Mauro, que é membro do coletivo da Marcha da Maconha, né? Que na página oficial do Facebook, logo na capa, vocês dizem que legalizar a maconha salva vidas. Se você puder explicar para a gente como que isso acontece? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Unibrasil já nos recebeu muito bem em outros momentos também. Em primeiro lugar, legalizar salva vidas, porque a gente vive numa guerra ilógica. O custo da guerra e da proibição das drogas custa muito mais, é muito mais alto em vidas humanas do que a própria overdose de drogas, do que o número de pessoas que têm problemas crônicos decorrentes do abuso de drogas ilícitas. Então, hoje nós vivemos um estado de guerra civil, onde os países do hemisfério sul são produtores de drogas para consumo dos países do hemisfério norte, para consumo interno também, e que os problemas decorrentes da guerra e da proibição das drogas ficam tudo concentrados no hemisfério sul, a maioria deles concentrados no hemisfério sul. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, onde 60% das mulheres aprisionadas estão presas por pequenos delitos com relação às drogas. Então, o custo do encarceramento em massa, o custo da guerra civil que nós vivemos, o custo da militarização das nossas polícias para fazer frente a um poder muito maior e muito mais ágil na aquisição de armamentos ou na aquisição das próprias drogas, dos próprios insumos para a produção de drogas, é muito mais ágil do que o governo consegue dar resposta, e nós continuamos colocando os nossos jovens, principalmente negros e periféricos, na linha de tiro, e dos dois lados, porque tanto os jovens sem condições que escolheu ou foi levado ao mundo das drogas e ao mundo do narcotráfico por uma opção de sustento de sua família, quanto aquele policial que geralmente também é negro, também é das camadas baixas, que entrou na polícia militar. A gente faz uma guerra entre irmãos, que muitas vezes estão nas mesmas comunidades, com custo em número de vidas altíssimo, para justificar a proibição de drogas, sendo que o ser humano usa drogas e consome drogas há 5, 6 mil anos, desde o começo da nossa história nessa terra. Quando a gente se reconheceu como sociedade, a gente já usava drogas. Então, é uma guerra ilógica, e a legalização salva vidas no sentido de que impede a continuidade dessa guerra e de que esses recursos que poderiam ser recolhidos pelo Estado advindos da comercialização legal das drogas deixam de chegar para o Estado para ser investido em educação, em saúde e em outras áreas essenciais. Nesse sentido, legalizar as drogas salva a vida, inclusive, de quem não usa drogas, porque diminui a violência urbana que essas pessoas estão submetidas. Uhum. Pode falar, Amanda. Certo, Mauro. E no caso do uso recreativo da maconha, não medicinal, né? A gente pode dizer que oferece riscos para a saúde do usuário? Quais são esses riscos? Até que ponto, né, que a gente pode permitir esse uso e como ele deve ser feito? O que acontece é que qualquer substância que você coloca dentro do seu corpo e que seja alteradora do sistema nervoso central, ela traz riscos para o indivíduo. Seria ilógico a gente dizer que você colocar fumaça para dentro do seu peito não faz mal nenhum. E é o que acontece quando a gente traga a maconha. Então, a gente não é leviano de dizer que a cannabis não causa mal nenhum. O que a gente compara é que os danos causados pelo uso da cannabis são muito menores do que os danos usados pelas outras drogas. O nível de pessoas que desenvolvem um uso crônico da cannabis e problemático por conta disso é muito menor do que o número de pessoas que desenvolvem esse mesmo uso crônico do álcool, do cigarro, do crack, da cocaína e de outras substâncias. Então, nesse sentido, a cannabis é mais segura do que as outras drogas. Mas também não vamos ser levianos e dizer que ela não causa danos nenhum. Existem danos decorrentes do uso da cannabis, sim. Só que
Não é com a proibição que a gente vai lidar com isso. Ninguém pensou em proibir o bacon porque a gente tem uma obesidade, um grande grau de obesidade, tem mais da metade da população americana sofrendo de obesidade, porque doenças do coração matam muito, e ninguém falou vamos proibir o bacon. Não, eu acho que campanhas educativas como foi feita na redução do uso de cigarro nos últimos 10, 15 anos, são muito mais eficazes do que uma simples proibição que impede, inclusive, que aquele usuário que desenvolva um problema crônico busque o sistema de saúde, porque ele buscando o sistema de saúde, ele está produzindo uma prova contra si mesmo de que ele é usuário de uma droga ilícita. Então, muitas vezes o usuário que desenvolve um uso crônico de uma droga ilícita, ele fica receoso de chegar ao serviço de saúde, porque ele não sabe como vai ser tratado nesse serviço de saúde com todos os estigmas que envolvem o uso de drogas. Então, se a gente quer minorar os malefícios para a saúde do uso de drogas, a gente tem que legalizar todas elas, inclusive para ter controle das substâncias que as pessoas usam, que hoje não existe controle nenhum. Uhum. E isso já puxa para a terceira pergunta, que é para os dois entrevistados, que é em uma situação hipotética em que a maconha fosse legalizada, como que o Estado poderia agir para evitar o uso excessivo da planta pelos usuários? Posso responder essa? Uhum. Então, bom, existem vários modelos de regulação, né, da cannabis e das outras substâncias. Eu acho que uma regulação responsável, como o Mauro cita, a do tabaco, por exemplo, né, o Brasil, nos últimos 15 anos, conseguiu reduzir em mais de 50% a sua população de tabagistas. Tá? A partir do quê? De políticas de restrição de consumo em locais fechados e restrição de propaganda destinada ao público consumidor, né? Ou seja, só restrita aos locais de venda. Né? Não tem propaganda de cigarro, como quando eu era criança, tinha no intervalo dos programas de televisão, tinham propagandas de cigarro, que assim como as propagandas de cerveja atuais, associavam, atrelavam o consumo de tabaco a condições, né, de vida, de beleza, de prazer, de momentos de... Até mesmo um modismo, né? Perdão? Era até mesmo considerado um modismo, né? Essas propagandas e o ato das pessoas fumarem. Era uma prática, vamos dizer, que era incentivada, né, por um mercado que buscava lucrar, né, com a venda da substância. A perspectiva antiproibicionista, que o Mauro cita, é uma perspectiva que a gente busca trazer as substâncias que hoje são consideradas ilícitas para um mercado regulado. O que é regular esse mercado? Regular os meios de produção, distribuição e consumo dessas substâncias, visando, sobretudo, pessoas que já utilizam, né? Então, visando os riscos que essas pessoas estão atreladas por conta desse uso, e tentar minimizá-los. Então, ela se pauta numa perspectiva de direitos humanos, né, de que as pessoas já fazem uso de substâncias, e se a gente for olhar a maconha de maneira milenar, né, existe um uso milenar da maconha, né, que caminha bastante próximo da revolução agrícola, né, quando o homem ele passou de ser um caçador-coletor e se sedentarizou, né, descobriu a agricultura. Um dos primeiros cultivares foi a cannabis. Né? A gente tem relatos de uso terapêutico de mais de 5.000 anos. Então, existe uma prática milenar da utilização dessa relação, né, da coevolução entre a espécie humana e a espécie da cannabis. E essa prática, né, ela poderia ser melhor realizada, com mais responsabilidade, com menos danos associados a essa prática, caso fosse feita uma regulação responsável das substâncias. Regulação responsável seria o quê? Uma restrição, né, do consumo a partir da idade, uma restrição dos teores de princípios ativos que contém aquele produto que está sendo distribuído,
né? Uma permissão com que as pessoas consigam produzir esses produtos nas suas próprias casas ou em associações e cooperativas, um dinheiro, né, que hoje é gasto no combate ao consumo e à venda dessa substância, que fosse empregado para educação, informação, pesquisas, né, e acolhimento das pessoas que porventura desenvolvam problemas em relação ao consumo. Então tem uma série de fatores, né, a não vinculação de propaganda, por exemplo, para angariar novos consumidores, sobretudo o público mais jovem. Então existe uma série de fatores, uma série de medidas que poderiam pautar essas políticas públicas em relação a uma regulação responsável e que certamente minimizariam os problemas, os custos e danos sociais atrelados à política de drogas, sobretudo a política da maconha que hoje nós vivemos. Como o Mauro lembrou, é uma política que afeta a todos, não só aos usuários e aos comerciantes, né? Hoje nós temos aí o Rodrigo, o João Pedro, né? Crianças e adolescentes que morreram, os casos mais recentes, mas tem vários, né? De crianças, a Agatha Félix, enfim, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o Brasil, em Curitiba, a gente vê violência praticada por não por pessoas que são do Estado, né? Fazem parte da segurança pública e infringem essa violência contra a sociedade, contra uma população que sequer pratica, né, está envolvida com a prática de consumo das substâncias ilícitas, né? Simplesmente por elas terem um CEP específico, né, serem de uma região, uma localidade específica, de camadas populares, geralmente negras. Então a gente tem a política de drogas trabalhando em benefício de uma política genocida, racista, exclusivista, né, que separa a política de drogas em duas, né? A população branca de classe média fica com as drogas e a população pobre, preta, periférica fica com a guerra. Então, para finalizar, Amanda quer falar? Não, só ia comentar aqui, muito importante essa reflexão dele, que, assim, a gente ia comentar, assim, sobre essa política, pensando um pouco nas questões de saúde, mas quando a gente fala de política de drogas e sobre a questão da legalização da maconha, não tem como a gente não pensar e não levar para o lado das políticas públicas, porque é uma coisa que tá extremamente atrelada e que a gente precisa discutir isso justamente para a gente encontrar maneiras de solucionar esse problema e quebrar esse tabu, né, que as pessoas colocam em cima do tema e em cima dessas discussões que continuam ceifando tantas vidas, né, e gerando tantos problemas dentro da nossa sociedade. Então, é muito importante, Renato, você comentar sobre isso e trazer essa tua reflexão aqui para nós sobre esse tema. Então, Amanda, se quiser finalizar com a última perguntinha, porque tem 5 minutos antes de cortar a reunião, porque o Zoom tem limite de tempo, né? Tá certo, então. Vamos tentar finalizar dentro desses 5 minutos para a gente dar tchau também e se despedir, né? A última pergunta seria, então, pensando no fato de que nós estamos em tempos de pandemia, é possível a gente considerar a maconha como uma oportunidade terapêutica a ser considerada em tratamento da Covid-19 ou mesmo de outras doenças, né, mas especificamente da Covid no momento que a gente está? E de que forma que isso se aplicaria na prática, se for possível? Flávio. Vamos lá, vou fazer em menos de 1 minuto para dar tempo da gente fazer as formalidades. Então, não existe ainda uma evidência consistente, né, que mostre que os canabinoides eles são um tratamento, vamos dizer assim, para a Covid-19. Né? Existem alguns estudos muito incipientes, com material ainda bem... essa pesquisa que saiu do Canadá, ela tem muito mais marketing, publicidade e propaganda envolvida do que evidência científica, né? Foi feito um estudo
com um tecido sintético, no qual eles viram que os canabinoides, né, acho que para mim a preciosidade do estudo é que eles avaliaram o extrato de 22 variedades de cannabis que são cultivadas pela universidade. Então isso daí, para mim, é o que mais o estudo tem a oferecer, né? Mostrar que hoje a gente não tem no país a possibilidade de replicar um estudo desse, porque a gente não tem uma universidade que cultive 22 variedades de cannabis no Brasil. E aí eles avaliaram que algumas desses extratos eles diminuíram o ECA2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, que é onde o vírus se acopla para entrar no organismo. Só que, lembro, né, esses estudos foram feitos com tecido artificial, né, que por coincidência ou não, eles são comercializados pela empresa de um dos autores do estudo, né? Então, eu acho que esse cara ele teve uma sacada muito grande, ele conseguiu fazer uma divulgação, uma publicização da sua empresa através desse estudo, que ficou conhecido no mundo inteiro, dada a importância e o interesse. Dada a importância e o interesse que a cannabis desperta, né, nas pessoas, então eu acho que ele conseguiu fazer esse misto, mas é um estudo muito incipiente, ainda precisaria de outras técnicas, outras metodologias, outras populações a serem estudadas, inclusive com estudo natural, né, com tecido natural, para que fosse viabilizado esse tratamento. Só complementando a resposta do Felipe, eu acho que na questão do usuário, como eu me coloco como usuário também, eu acho que tem alguns efeitos terapêuticos para os tempos de pandemia, na diminuição da tensão social, do distanciamento, dessas coisas. Então, muitos colegas têm me relatado que têm feito um uso até maior do que fazia normalmente com as outras atividades, precisando se deslocar, ir para o local de trabalho. No sistema home office tem até aumentado o uso de cannabis. Isso tem seus prós e seus contras. Pode ser um lenitivo nesse momento angustiante que a gente está de 70 dias trancados dentro de casa, pode ajudar a gente a ter experiências um pouco mais agradáveis nesse período, mas também pode ser um gatilho para desenvolvimento de usos crônicos, para que as pessoas no tempo pós-pandemia não consigam retornar ao seu uso cotidiano. Então tem esse lado que por um lado é bom, diminui a tensão desses tempos loucos que a gente está vivendo, mas também a gente não sabe quais vão ser esses reflexos de um uso um pouco mais acentuado no tempo pós-pandemia, assim como o álcool, que muitas pessoas nesse período têm abusado do uso de álcool. Então, eu acho que, com relação à pandemia, a cannabis tem esse duplo fator. Ela pode tanto dar uma baixada nessa tensão que a gente está vivendo, mas também a gente não sabe quais vão ser os reflexos e se eles vão ser danosos no tempo pós-pandemia. Uhum. Então, como o tempo já está acabando aqui, a gente agradece a participação de vocês. Muito obrigada. Foi muito... me fugiu a palavra, Amanda, ajude. Não é? Foi muito importante essa reflexão. A gente fica muito feliz de poder falar abertamente sobre esse tema, de contar com dois grandes nomes aí, né, dos estudos e da militância em favor da legalização da maconha. Então, nós agradecemos a presença de vocês. E o Debate em Brasil fica por aqui. Para quem está nos assistindo, não esqueçam de curtir e nos acompanhar pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube e também no Instagram. Então, muito obrigada, Mauro. Muito obrigada, Renato. Um abraço para vocês e para quem está nos assistindo. Até a próxima. Obrigado, Amanda. Obrigado, Letícia. Mauro, prazer te ver. Satisfação imensa, meu camarada. Nós. Obrigada, gente. Para o pessoal que está assistindo a gente, não esqueçam de seguir no @TV Campus Unibrasil, como a Amanda falou, e acessar o nosso site, que é tvcampusunibrasil.com.br, tá? Obrigada pela companhia até aqui, gente, e nos vemos no próximo Debate Unibrasil. Tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.